Olá, iniciando mais um Devocional Forte. E hoje, dia 13 de janeiro, o nosso tema, ele é mais específico. Ele tem o tema de abraçando a natureza de mulher. Eu sei que tem muitos homens aí que ouvem o nosso devocional, se inspiram, são edificados. Então eu peço para você hoje dar uma filtrada, tentar se encaixar aí, porque vamos ver o que Deus vai tratar a respeito da natureza da mulher. E é bom também para você conhecer a mulher, a natureza dela, tá bom? Vamos lá. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Efésios 4:15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Como mulheres, nossa própria natureza e nosso aspecto físico são criados tendo-se cuidado e ternura em mente. Não somos construídos com arestas duras, mas com curvas suaves. Somos criadas com uma capacidade maior de ternura e compaixão do que os homens. Sentimos amor e dor mais profundamente em nosso ser. Somos mais empáticas que os homens e podemos ser levadas às lágrimas pela dor, pelas lutas, pelas perdas de completos estranhos. Quantas vezes, né? A gente se emociona vendo um filme, a gente se emociona quando a gente ouve um testemunho, a gente sente a dor quando o outro está passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de enfermidade. Então nós mulheres, nós somos mais sensíveis a isso. Nós temos assim, os sentimentos, eles são mais aflorados na gente do que os homens. É mais difícil um homem chorar assistindo um filme. Agora a mulher é facinho. Mulher chorou, ali você tem um tipo de sentimento no ar, a mulher já sente aquilo, já absorve aquilo, já chora, diferente dos homens. Quando não nos é permitido expressar suas emoções de maneira válida, corremos o risco de explodir ou implodir. Quando a gente não consegue chorar, isso é uma coisa muito séria na mulher, porque ela vai guardando, daqui a pouco ela explode, né? Ou ela solta para quem estiver do lado, ou ela se contamina pro lado de dentro. E aquilo ali vai formando aqueles sentimentos que a gente falou ontem, era o ressentimento, a inveja, coisas que não pode. Então a mulher, ela é muito emotiva e ela tem que pôr isso para fora. Ela não pode ficar ali guardando para ela que uma hora isso aí vai dar, não vai ser bom. O que acontece quando explodimos? Duas de minhas passagens menos favoritas nos dizem que isso se desenrola no contexto de um casamento. Isso foi citado com frequência para mim em meus dias de recém-casadas. Melhor é viver em um canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Olha, esse é o texto menos, passagem menos favorita da autora aqui, tá? Melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios 24:25. Olha, a outra versão, ainda menos atraente. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Provérbios 21:19. A vida num canto sobre o telhado significa estar exposto ao extremo de todo fenômeno atmosférico. Não haveria a proteção oferecida pelo teto contra a chuva, contra a neve, contra o vento ou contra o sol forte. Salomão nos estava dizendo que é melhor viver nessas condições do que se abrigar dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Olha que sério isso. Olha que sério. Se eu e você ficar batendo naquela tecla, sendo rixosa, sendo briguenta, retrucando, falando, se impondo, sendo que nós acabamos de ler aqui, ó, que a gente precisa ser parecido com Cristo. Cada dia mais eu e você tem que ser parecido com Cristo e a gente tem que deixar
o nosso eu, as nossas vontades, tudo de lado. A gente precisa o quê? Ser uma mulher mansa. Lembra? Primeiro devocional, nós precisamos ser mansos. Nós precisamos ser mulheres agradáveis, mulheres que sabem ouvir, porque a gente sabe que aquele que não sabe ouvir, ele se torna um tolo, um precipitado. Então eu e você temos que tomar muito cuidado para não sermos essa mulher aqui, ó, de Provérbios 25, uma mulher briguenta, uma mulher rixosa. Porque o homem, ele prefere morar em cima do telhado, exposto ao sol, à chuva, ao vento, do que ficar dentro do debaixo do mesmo teto comigo e com você. Se nós formos essa mulher briguenta, rixosa aqui de Provérbios 25. Eu costumava argumentar com meu marido, John, naquela época, se usava o telhado como tipo de alternativa à varanda, mas achei difícil explicar a reiteração da ênfase nas escrituras. Melhor viver no deserto ou no ermo, com cobras e escorpião, do que com uma mulher irritada, mal-humorada e dada a discussões. Olha isso. Você já parou para pensar que nós, mulheres, nós somos mais sensíveis, a gente sente mais, a gente guarda mais. Nós somos esse ser frágil aqui, sentimental, porém nós somos fortes, nós precisamos ser mansa, porque Deus criou a mulher para ser mansa. Deus não criou a mulher para ser briguenta, nem rixosa. Eu e você, nós temos que ser amáveis, educadas, gentis. Tudo o que uma mulher representa. Agora, se nós formos querer não seguir aqui os passos, não sermos parecidos com Cristo, nós vamos nos tornar essa mulher rixosa. E é melhor, o marido, muitas vezes, ele preferiria, tá? E não é que ele vai morar no deserto, porque não tem como. Não é que ele vai morar em cima do telhado, não tem como. Mas aqui a palavra está dizendo que se houvesse uma possibilidade, ele preferiria morar em cima do telhado do que viver debaixo do mesmo teto com você. E os nossos maridos, muitos trabalham em fábricas, precisa bater meta com o chefe, com pessoas, com funcionário. Então, a cabeça deles é muita cobrança, é muita fala, é muita coisa durante o dia inteiro. Então, ele sai de casa já sabendo que ele vai para um ambiente hostil. Muitos locais de trabalho são ambientes hostil ou ambientes perigosos, tá? Onde eles são cobrados. Eles trabalham, muitos aí trabalham com ferramentas perigosas, ou trabalham dirigindo, ou trabalham com números. Então, eles precisam o quê? Manter a mente deles em paz e tranquila enquanto eles estão no serviço, trabalhando. E lá eles vão gastando toda a energia, se estressando. Quando eles chegam em casa, o que eles querem? Eles querem um lar de paz, um lar de amor, um lar que ele possa se sentir seguro, não ser cobrado e conseguir renovar, recarregar a bateria dele. Aí ele chega em casa, o que acontece? A mulher, sem sabedoria, começa a despejar ali todos os problemas que ela enfrentou durante o dia. Como que se ele tivesse tudo ok, ele não tivesse enfrentado nenhum problema. Como que se ele tivesse ali sentado na praia admirando o mar. Então a mulher, o marido chega e ela já começa a despejar todos os problemas. Muitas não perguntam nem como que foi o seu dia. Tá tudo bem? Deu tudo certo hoje? Não, ela já começa. Você não sabe o que me aconteceu. O gás acabou, o seu filho fez isso, ele me respondeu, o cachorro fez não sei o que, o gato fez não sei o que. A gente começa a despejar um monte de problemas sobre uma pessoa que já está vindo sobrecarregada. Ele precisa se restabelecer, ele precisa saber, aqui eu estou num lugar seguro, aqui eu posso relaxar. Então, esse posicionamento
da mulher que o marido chega e ela já começa a despejar um monte de problema sobre ele, esse daqui é a verdadeira mulher rixosa. Nós temos que ter a sabedoria e o discernimento de entender. Ele acabou de chegar. Deixa ele respirar primeiro. Deixa ele tomar o banho, tomar um café. Deixa ele fechar as caixas, porque a gente sabe que homem é caixa. A mente dele é caixa. Ele sai da fábrica, ele fecha a caixa da fábrica. Quando ele chegar em casa, ele vai abrir outra caixa. Mas espera esse tempo dele. A gente precisa dar esse tempo para os homens. Principalmente as esposas, as recém-casadas. Precisa ter esse cuidado. Deixa o marido respirar. A hora que você vê que ele já está estabilizado, porque a gente tem essa percepção, a gente sabe que os nossos maridos chegam em casa estressados, cansados, e a gente consegue perceber quando eles já estão relaxados, estabilizados, descansados, desarmados. Aí você fala, mas você não fala como um tom que ele é o culpado, ou que ele não viu, ou que ele não sabia, porque ele também teve os problemas dele durante o dia. E muito pouco homem, muito pouco marido vai chegar e vai despejar isso sobre a esposa, porque eles não fazem isso. Porque quando eles chegam em casa, acabou. O problema ficou lá na fábrica. Eles chegam em casa, é outro problema que ele vai ter que enfrentar dali por diante, porém ele precisa de um tempo para ele se localizar dentro daquele ambiente. Nós mulheres, a gente consegue fazer várias coisas do mesmo tempo. Eu consigo falar com você pensando em outra coisa. Mulher é um ser humano assim, incrível, realmente nós somos. A gente cozinha, a gente lava louça, a gente fala no WhatsApp, a gente vende, a gente faz tudo junto, tudo na mesma hora. Tem muitas aí que tá trabalhando, ouvindo devocional, ali no computador, trabalhando e ouvindo devocional, que eu sei. Tem muitos que põem o foninho de ouvido aqui no devocional e tá trabalhando, e tá conseguindo. Já que homem não, homem ele não consegue fazer duas tarefas juntas. Ele não consegue. Então nós temos que olhar que nós temos capacidade dentro de nós. Porém, a gente precisa respeitar o outro. A gente precisa o quê? Ter cada dia mais os aspectos de Cristo na nossa vida. A gente precisa ser amável, ser bondosa, para que a gente não venha ser essa mulher briguenta, rixosa. Aquela mulher que quando o homem sai do serviço fala assim, nossa, agora eu já vou lá, vou enfrentar aquela fera que está me esperando. A gente não pode ser dessa forma. O antagonismo fica exaustivo, não apenas para os outros, mas também para nós mesmos. É uma coisa exausta, porque você sabe que ele já vai chegar e você só está esperando ele para despejar todo aí os seus problemas em cima dele. Sendo que você tem capacidade total de resolver os seus problemas e se resolver internamente. Nós precisamos saber que nós temos autoridade em Cristo. Eu sei o que é para me resolver, eu sei o que eu não consigo e eu sei a hora que eu vou, a melhor hora para mim tocar naquele assunto, a melhor hora para mim trazer aquele assunto. Nós sabemos isso, só que muitas vezes a gente mete o pé pelas mãos, a gente coloca o boi na frente do carro e a gente já estragou o nosso dia e a gente acaba estragando a nossa noite também. Então, melhor é viver no deserto e viver no telhado do que conviver debaixo do mesmo teto com a mulher briguenta, com a mulher rixosa, com uma mulher amargurada, com uma mulher irritada, com uma mulher mal-humorada. Nossa, vocês acham que eu sou uma belezinha, né? Mas eu sou chata.
E eu preciso dessa palavra aqui. Eu preciso, sabe, medir, porque eu sou chata, você não me conhece. Eu sou chata. Quem me conhece é o pastor. Então eu sou muito chata. Porque eu gosto das coisas certas. Eu gosto que tudo faz na hora que eu quero. Eu sou mulher, certo? Só que eles são mais lentos, eles são mais vagarosos, eles são no tempo deles, eles são. E eu vou indo, explodo. Mas é melhor morar no deserto do que com uma mulher rixosa. Então nós precisamos estar vigilantes, porque a gente precisa ser bênção para o nosso marido, para os nossos filhos e deixar um ambiente de paz, um ambiente de céu na nossa casa e não de inferno. Porque de verdade, muitos maridos, eles saem do serviço, passam em outro lugar antes de ir para casa. Porque ele acha que a casa dele é o lugar que ele vai relaxar, mas muitos lares não têm proporcionado um ambiente seguro para que o homem relaxe. Porque encontra com a mulher rixosa lá dentro, esperando ele chegar. As mulheres são criadas para serem saudáveis e apaixonadas, amorosas e compassivas. Quando vamos contra o nosso projeto ou propósito original de criação, nós, na verdade, lutamos fisicamente contra nosso projeto, contra nosso corpo. Violamos o papel da nossa existência de dar vida, fortalecer e apoiar. As mulheres podem cumprir esse papel, sejam elas casadas ou solteiras. Quando formos tentados a reprimir nossos pensamentos e nossas emoções a ponto de explodir, lembremos-nos que isso não é bom para ninguém. Não nos salva dos conflitos, só resulta em mau humor interno, que fere a nós e a todos ao nosso redor. Falemos a verdade em amor, de uma maneira que possamos ser ouvidas e vivamos em harmonia com a natureza saudável, apaixonada e amorosa que foi nos dado por Deus. Então nós, mulheres, nós temos essa capacidade em nós. Nós somos mais sensíveis, a gente consegue sentir mais o amor, a gente consegue expressar mais, a gente consegue ser cuidadosa, a gente consegue ser atenciosa, a gente consegue tudo isso. Mas tem mulher que não consegue ter o controle ali sobre as suas próprias emoções, sobre os seus próprios corpos, e aí elas se tornam essas mulheres briguentas e rixosas. Então, você precisa se autoavaliar, se autoanalisar. Se você é casada, se você é solteira, se você tem um chefe, se você tem um pai. Se você já sabe que tal situação vai te desequilibrar, respira, ora, peça para o Espírito Santo o domínio próprio. Não fale. Se você está assim, estressada, não fale. Ore, fala com louvor, medite, pondere. E se tiver a necessidade de falar, baixe o tom. Não grite, não coloca sentimentos no seu tom de voz. Porque você pode falar a coisa certa da maneira errada e estragar tudo. Você pode falar as coisas certas da maneira certa, no tom certo. Não gritar, não se impor. Você é mulher. Você é amável. Você é querida. Você é inteligente. Você é sábia. Você é sábia. A palavra diz que a mulher sábia edifica o seu lar. E a tola derruba com as mãos. E muitas com a língua, com a boca, porque não sabe frear as palavras, não sabe usar o dom que Deus te deu. Uma breve oração. Senhor, dá-me uma visão acurada da minha natureza como mulher. Ensina-me a ser gentil, porém forte, servindo-te e usando a minha voz que me desse para falar a verdade em amor. Eu sou forte quando abraço e celebro minha natureza, falando a verdade em amor. Então fale a verdade, mas em amor. Amém? Um ótimo e abençoado dia para você.